Foi rapidinho, né? Perfeito. Vamos esperar rapidinho, Larissa, Lívia e Edneiva, que a gente estava com os outros colegas, só para dar um tempinho para eles não perderem, tá bom? Bora dar aí um minutinho para que eles possam acessar. Aqui está chegando a Linha, a Tainá, só estamos mulheres até agora, né? Vou esperar os rapazes. Acho que sim, professora. Gente, vocês estão bem? Estou com saudade de vocês. Fiquem em casa, tá? Se cuidem. Saudade também. Infelizmente, esta semana nós perdemos na nossa família uma tia por Covid, tá? Sendo, enfim, bem difícil e muitas pessoas também que a gente conhece, né? Mas vamos ter força, apesar desse lockdown aí. Ah, obrigada. Obrigada, gente. É isso mesmo. Força, né? Obrigada, Edneiva. Você pegou, Edneiva, foi também? Você e sua mãe? Bom, vamos lá. Já tem também o Antônio aqui. Sério, Line? Ô, Edneiva, meus sentimentos, eu não sabia realmente. Poxa, querida, muita força e você ainda está aqui no Zoom, né? O que eu puder lhe ajudar, com certeza a gente está aqui, tá bom? Realmente, meus profundos sentimentos, que a gente sente tia, imagina a mãe. Realmente, não sei nem o que falar. Fiquei desprevenida aqui no vídeo, com certeza, tá? Com certeza. Nós vamos passar uma atividade para vocês. Eu peço até desculpa, porque, na verdade, talvez tenha havido algum equívoco em relação ao formulário, mas se houver, a gente anula, tá? Eu vou verificar como é que está sendo isso, porque eu falei no início do áudio, que a Larissa até me procurou, através do WhatsApp, se houver qualquer problema, a gente anula, tá, pessoal? Isso às vezes ocorre na hora que a gente está fazendo um questionário, tá bom? E aí o objetivo é que a gente vá se ajustando aí, etc, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, o que está faltando, turma, para que a gente conclua essa temática de despersonalização da pessoa jurídica, o mais importante eu já passei para vocês, não que aqui seja menos, tá? Mas é porque a maior dificuldade são os alunos, na vida prática, entender o que é despersonalização. Então, despersonalização, retornando, é entrar no patrimônio pessoal dos sócios, porque a empresa fraudou, teve um ato ilícito, ou, na verdade, deixou os credores em prejuízo. Só que se for numa ótica de Código Civil, o contrato entre as partes for rezado por uma relação civilista, há que se provar 2 fatores materialmente antes de entrar com a ação na justiça, que é que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tá? E, como nós falamos, há de se provar aí o que ele coloca, deixa eu voltar aqui no slide, que é a situação do prejuízo, tá, ao credor, aqui, ó. Então, tem maiores obstáculos. E se for Código de Defesa do Consumidor, a teoria, conforme explicado na parte 1 do vídeo, é teoria menor, porque eu não preciso de grandes obstáculos para que o consumidor comprove que ele foi lesado, tá? Basta que tenha havido essa equação aqui no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, que o credor tenha ficado em prejuízo e que a empresa está oferecendo obstáculos para satisfazer esta obrigação. Que obrigação?
enviar o produto, melhorar a prestação de serviço, não enviou a prestação de serviço, enfim, ligado a vício ou defeito de qualidade do produto ou serviço. E aí, encaminhando para o final, no artigo 28 do CDC diz assim: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, dentro do CDC, quando, olha como as situações são maiores, tem mais coisas que favorecem. Quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, vou colocar aqui, abuso de direito, volta lá, Ellen. Quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos institutos ou contrato social, ou seja, pode muita coisa. A desconsideração também será efetivada se houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Para o código, para o CDC, se eu conseguir comprovar que a empresa está entrando em falência, eu já começo a demonstrar que eu, enquanto consumidor, não vou receber meu produto ou serviço. Logo, eu entro com teoria menor. Mas no Código Civil, falência, olha o que eu estou falando, falência não é motivo para pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Não, professora, não. Existe uma jornada, que é a Jornada do Direito Civil, que são grandes civilistas que se reúnem, né, anualmente, e na jornada, que eu não sei precisar o número agora, mas tem um número dessa jornada, nas jornadas civilistas foi deferido que, como já há uma lei específica, que é a 11.101, para falar de falência de empresas, a falência, quando a relação é civilista, não é motivo para pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Mas esquece civil. Vamos atentar para consumidor. Na nossa disciplina, falência é suficiente se houver relação de consumo para pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando vocês forem estudar esse tema, o cérebro de vocês tem que bipartir. Eu estou falando de civil ou de consumidor, tá? Tudo que for civil são 2 requisitos: prejuízo do consumidor e confusão patrimonial. Falência não é motivo, irregularidade da empresa não é motivo. Agora, no consumidor, teoria menor: falência é motivo, irregularidade é motivo, prejuízo é motivo, não precisa comprovar desvio de finalidade, não precisa comprovar desvio patrimonial, porque existem menos obstáculos para se pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Tá ok? A única coisa que vai faltar aqui, pessoal, é se responde solidária, subsidiária ou por culpa. E aí diz no parágrafo 2º do CDC: a sociedade integrante dos grupos societários e as sociedades controladas, ou seja, tem uma controladora, ela já é a controlada, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Professora, o que é subsidiária? Secundariamente. Então, se a controladora, a mãe de todas, não conseguir adimplir a satisfação do débito, vai sobrar para a controlada. Então, a controladora manda e tem as controladas. A controlada vai responder secundariamente ou subsidiariamente quando a controladora não arcar com prejuízo. Aí, só que isso aqui, pessoal, é controlada, tá? Controlada. Aqui eu vou sociedade, vou até mudar a cor para vocês não confundirem. Sociedade consorciada, consórcio. Consórcio não é controlado e controladora. O que é consórcio, professora? Consórcio responde solidariamente pelas obrigações deste código. Qual é o código, professora? CDC. Professora, o que é aqui
Sociedade consorciada. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que localmente vai ajudá-los. Consórcio é quando pessoas jurídicas entram em parceria para um projeto final. Pessoas jurídicas entram em parceria para um projeto final, assinando essas relações. Exemplo, quando eu tenho um BRT aqui no Pará, eu tenho um consórcio. Eu tenho o governo do estado, pelo um órgão chamado NGTM, que é Núcleo de Gestão de Transporte Metropolitano de Belém, ou seja, eu tenho o governo do estado com NGTM, somado, olha a parceria, com a Odebrecht, porque a Odebrecht é quem ganhou a licitação do BRT e é a empresa Odebrecht que está fazendo a execução das nossas obras do BRT, somado. Quem é que está investindo dinheiro para sair o BRT? A Odebrecht só executa, mas quem está arcando, ou seja, é o governo do estado em parceria com uma empresa japonesa, que é a JAICA. Eita, professor, é muita gente, né? Isso é um consórcio, é uma parceria de uma administração pública direta do governo do estado, somado com uma empresa multinacional para executar as obras, Odebrecht, somado com uma empresa privada de capital internacional japonês, JAICA, consórcio. Se acontecesse alguma situação de uma relação de consumo, como assim relação de consumo, professora? Nós já estudamos o consumidor bystander. O bystander é aquele que está lá e sofre um acidente de consumo por essa obra. Está lá na obra do BRT, alguém sofre um acidente, tá? O consumidor não teve culpa, tá? Mesmo que ele não esteja andando de transporte de mobilidade urbana, bystander é vítima de consumo. Quem é que vai responder por isso? Qualquer uma das três. A sociedade é consorciada, eles são solidariamente responsáveis, só para vocês entenderem. Diferente da controlada, porque tem uma controladora e a controlada é filha. Se a controladora não responder, a controlada responde, e aí é subsidiariamente. E, por fim, as coligadas. A coligada é menos que a controlada e ela só responde por culpa. Então, aqui eu tenho que provar negligência, imprudência ou imperícia. Tem que provar, porque ela é uma coligada. O que é coligada? A coligada está ligada, olha a língua portuguesa, coligada. Ela está ligada numa parceria, mas ela não chega a ser filha de uma controladora. Então, ela só faz pequenas parcerias, mas ela não chega a ser consórcio. Ela não chega a ser filha de uma controladora maior, mas ela está ligada de alguma forma. Em algum momento, ela fecha algumas parcerias. Então, ela vai responder por culpa. Tá? Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento aos prejuízos causados. Isso que a gente já deu, que foi bem aqui, ó. Só para vocês não confundirem, que não é matéria nova, é bem aqui, ó, que ele está se referindo, é o artigo 28, parágrafo 5º, que é quando eu tenho prejuízo ao credor somado com a pessoa jurídica como obstáculo à satisfação da obrigação, tá? Professora, em termos do Código de Defesa do Consumidor, o que a gente vê mais em concurso? O que a gente vê mais em OAB? Sendo bem honesta, isso aqui. Se o aluno sabe o que é teoria maior e teoria menor. Raramente, só se for para um concurso específico, por exemplo, defensor público, ele poderia te perguntar os tipos de responsabilidade. Então, isso não cai muito, mas eu preciso passar a vocês.
porque, independentemente de concurso, nós estamos pagando o curso superior e você precisa ter essas informações, tá? Então, se a sociedade for coligada, é culpa. É mais fácil você aprender dessa forma. Coligada, a culpa é menorzinha. Se for consorciada ou se for consorciada, é maior, que é solidária. Só lembrar do BRT. E a do meio, que é a controlada, ela responde secundariamente ou subsidiariamente, tá? Aí eu trouxe um esquema aqui para vocês. Esse esquema, pessoal, ele não é do direito, ele é da minha área de administração, que, como vocês sabem, para mim não é tão difícil essa questão de gestão, porque eu leciono isso também, pela minha formação em administração, tá? Só para vocês entenderem, não vou cobrar isso juridicamente, é só para vocês entenderem o que é uma controlada e o que é uma controladora. O do consórcio eu dei exemplo do BRT. A coligada, vocês já entenderam que é uma parceria, mas ela não chega a ser controlada por ninguém. A maior dúvida é entre controlada e controladora, que é a subsidiária. Então, eu preparei aqui um slide que essa controlada ou controladora, deixa eu ampliar aqui, eu vou ampliar para vocês verem melhor. Espera aí que está carregando. Ó, tá? Para que vocês, que é o primeiro contato, tá? O que acontece? Existem dois tipos de sociedade controlada e controladora. O primeiro tipo, olhem só para cá, por enquanto, onde eu estou colocando. Eu não sei se vocês sabem, mas uma empresa holding é uma empresa que é sociedade anônima. As holdings, elas são uma SA, que é a lei das SAs, que por sinal está em direito empresarial, e essa SA, ela controla no sentido de voto, no sentido de participação de ações, no sentido de determinar o rumo, ela controla outras empresas que também geralmente são SA. Então, é uma SA grande controlando várias SAs. O que acontece? Existem dois tipos de holding. A primeira holding, que é a SA, é chamado de upstream. Upstream é quando as empresas menores, que é essa aqui, coligada 1, coligada 2, coligada 3, é quando as empresas menores fornecem para a empresa maior vender produtos no mercado. Então, upstream é coligada 1, coligada 2, coligada 3, elas fabricam produtos e elas enviam para essa holding que é maior, e essa holding que é maior coloca o produto no mercado. Professora, se o consumidor comprar dessa coligada aqui, quem tem que sanar o problema junto ao consumidor é a holding central. Agora, se ela não conseguir sanar, adivinha para quem vai sobrar? Para um dos coligados, que respondem secundariamente ou subsidiariamente. Mas eu só quero que vocês entendam que a controladora upstream é só a título de conhecimento. Volto a esclarecer que eu não vou cobrar isso em exercício, a diferença de upstream e downstream. Mas vocês precisam... a minha sugestão é que, assim como o administrador, eu falo para os alunos lá em administração, assim como o administrador não precisa saber do direito, mas ele precisa minimamente saber o que é um consumidor, o que é um trabalhador, ele precisa saber minimamente uma CLT, enfim, para não ser lesado, também a área jurídica precisa entender minimamente de gestão, porque a gente sabe que se vocês forem advogar para uma sociedade anônima e vier numa audiência, porque nós somos uma upstream, você vai falar, o quê? Então, é interessante a títulos de conhecimento somente, tá bom? Então, esse primeiro tipo de upstream é justamente as coligadas que fazem o produto e enviam para a controladora. Do outro lado, se tem o downstream. O que significa isso? É o inverso. Olha a seta, turma. É bom que o desenho ajuda até na seta. É quando a controladora, que no caso é essa holding aqui, ela que vai fornecer para as empresas filhas e o produto, geralmente são produtos, são fábricas, tá?
ela fornece o produto para essas coligadas e essas coligadas é que colocam no mercado. Professora, qual é o melhor tipo? Gente, não tem. Eu só estou dizendo para vocês que tem 2 tipos de empresas controladoras. A controladora que as filhas fazem o produto e mandam para a mãe é a controladora, e a controladora que coloca no mercado, que é a upstream, e downstream, que é para baixo, é o inverso. É a controladora que fabrica e só pede para as outras coligadas distribuírem. Eu posso dar um exemplo bem real? Grupo Coca-Cola. O que é uma Compar em Belém, gente? O que é uma Compar? A Compar é Coca-Cola ou é uma distribuidora dos engarrafados da Coca-Cola? A Coca-Cola é uma SA, é uma sociedade anônima, ela é uma holding. Vê quantas empresas a Coca-Cola não controla. A Coca-Cola é uma holding downstream, porque ela é o grupo Coca-Cola, ela é uma sociedade anônima, e vocês pensam que só tem a Compar? A Compar é aqui na região metropolitana de Belém, é no estado do Pará. Tem outras distribuidoras da Coca-Cola em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, essas distribuidoras são chamadas coligadas. Se acontecer um problema não civilista, por favor, mas consumeirista, um inseto, uma coisa, sei lá, né, e que esse prejuízo não foi sanado, o advogado, ele vai chamar no polo passivo tanto a controladora quanto as coligadas. Ia chamar Compar, a Coca-Cola, todo mundo. Mas pela lei consumeirista vai se esperar que a própria Coca-Cola é que sane a situação. Mas se ela não sanar, adivinha para quem vai sobrar? Para a Compar, que vai responder subsidiariamente, tá? Então, o que eu quis trazer com esse exemplo de gestão é para que vocês ampliem o entendimento de vocês jurídicos e não fiquem somente limitados que quem entende de direito só entende de direito. Está aí o meu exemplo, tá? Ou seja, existe a possibilidade de você saber muito da área jurídica, mas dizer, isso aqui também é direito empresarial também é gestão, e gestão tem tudo a ver com a forma jurídica de se pleitear na justiça, tá? Eu estou aberta a dúvidas, mas eu resolvi compilar através de slides para facilitar o entendimento de vocês. Eu espero que tenha sanado a dúvida de teoria menor e maior do que é na prática, até por curiosidade, uma empresa controlada e uma empresa holding, que existem 2 espécies, e que no caso de empresa controlada, se ela não responder, quem responde é a coligada subsidiariamente, tá ok? Que a coligada só por culpa e o consórcio, como é a união de empresas públicas, privadas, tá? E é feito isso num consórcio, geralmente com a administração pública direta e indireta, eles respondem solidariamente. E aí, turma, alguma coisa que eu possa ajudar? Ficou claro o conteúdo, o que é desconsideração da personalidade jurídica do ponto de vista do consumidor? Ana Clara está dizendo que ficou. Além da Ana Clara, alguém que tenha alguma dúvida? Ficou claro, segundo a Lívia? Ok, então. Gente, então, se não há, a senhora poderia... Tá, eu vou fazer o seguinte, disponibilizo sim, Larissa, disponibilizo. Ainda te digo mais, vocês foram privilegiados, porque, por incrível que pareça, eu estava ensinando isso em mapa conceitual nas outras turmas, na MB e na TA. Eu não tive tempo para elaborar slides, porque não deu tempo, né? Mas eu fiz, ensinei na mesma base, sem, claro, perder a qualidade, mas eu não enviei o slide. Então, eu tenho mania aí dos slides também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os slides para vocês, sim, junto com essa plataforma do Zoom até hoje, tá? Não digo agora, mas até hoje já vai estar lá. E também vou disponibilizar os mesmos slides para as outras turmas, para que não haja comparação, porque realmente eu acabei preparando para vocês, mas não foi em caráter de deferimento ou não, é porque eu tive mais tempo, então quando eu tenho um pouco mais de tempo,
elaboro os slides porque fica melhor. Eu já senti que vocês gostaram, então, de nada, querido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, assim que for possível, eu disponibilizo os slides e a plataforma aqui do Zoom, tá? Ainda hoje, isso eu prometo. Só não sei se é nesse exato momento, mas eu saindo daqui, eu vou tentar logo sanar isso, tá? Para que vocês não fiquem prejudicados, tá bom? Gente, no mais, fiquem em casa. Novamente me solidarizo aí com a Edneiva, tá? Realmente nossos reais sentimentos, força, tá? Eu acho que se eu tivesse uma mãe que tivesse partido, eu ia lembrar que cada mãe diz, continue seguindo o seu caminho com os preceitos que eu coloquei, né? Então, continue seguindo com tudo aquilo que ela lhe ensinou, porque é natural que no momento da dor a gente se revolte, mas na verdade não há que se revoltar. Um Deus superior, uma razão para tudo, mesmo que a nossa inteligência humana não consiga entender. Então, eu te desejo força e o que você precisar, particularmente, tenho certeza que de todos os professores do período, da coordenação e particularmente a mim, você tem total liberdade de expor e a gente vai fazendo, se houver necessidade, um prazo diferenciado para você, tá bom? Gente, muito obrigada por tudo, fiquem em casa, tá? E um bom Dia das Mães, independentemente de ser atípico, tá? Mas que nós possamos aí valorizar as pessoas que estão conosco e também rezar pelos que já se foram. Gente, um grande abraço, obrigado. Eu posso terminar o Zoom? De nada, Tainá. Obrigada eu, tá? Bom final de semana, Aline. Se cuide também com seu esposo. Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigada, Antônio, Yuri, Ana Clara, Janaína, Tainá, Lívia, Larissa, Edneiva e todos os outros que estiveram aqui. Liene, um abraço. Ana Clara também. Beijo. Tchau.